sejam todos bem-vindos para mais um Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Para você que ainda não ativou o sininho, para você que ainda não se inscreveu, faça isso. Todos os sábados nós vamos ter aqui um Papo para Casais que vou trazer assuntos que escuto das pessoas que me procuram pedindo que faça um Papo para Casais tratando do assunto que a pessoa está vivendo, ou mesmo algumas coisas que eu percebo que tem um grande número de pessoas tendo esses problemas, eu trago aqui para poder ajudar o maior número de casais que acessa aqui o meu canal do YouTube e que pode se beneficiar melhorando o seu relacionamento. Hoje, o nosso Papo para Casais, nós vamos tratar de casais que vivem muito distante. Mesmo morando junto, mesmo vivendo perto. Do que é esta vivência distante que eu estou falando para vocês? A distância que os casais vivem muitas vezes é a distância de não conseguir se encontrar, de não conseguir se alcançar, quando um está muito alto e um está muito aqui embaixo. Pode ser que essa distância aconteça por conta de um sentimento e não de uma realidade. Muitas vezes no relacionamento, se uma das pessoas tem baixa autoestima, ou se pelo contrário, muitas vezes a pessoa coloca o outro parceiro muito alto, muito longe, muitas vezes este relacionamento parece que é inatingível. É como se aquela pessoa estivesse lá no alto e que não desse nem para alcançar com a mão para pegar pelo pé, porque a pessoa está muito distante. O que é essa distância? Muitas vezes é quando a pessoa, ou o marido, ou a esposa acredita que o seu parceiro é demais, o seu parceiro é lindo demais, o seu parceiro é inteligente demais, o seu parceiro tem posições muito altas no seu trabalho, então ele está muito longe. O seu parceiro, sua parceira, entende de tudo. É aquela pessoa que quer tudo, que é perfeito, que sabe de tudo, que consegue dar conta de todas as coisas, e o outro se sente sem condições de fazer nada disso. Então, essa distância que eu vou falar hoje é a distância ou de percepção, ou a distância emocional, ou a distância imaginada. E o que isso pode trazer para o relacionamento de casal? Então eu vou colocar para vocês que essa distância emocional ou real que acontece com os casais é que pode trazer um distanciamento cada vez maior. Então vamos tratar desse assunto no nosso Papo para Casais de hoje. Bem, essa distância que alguns casais que se juntaram, que estão vivendo junto, que estão construindo essa história, podem estar trazendo para o relacionamento, vai fazer com que essa relação tenha dificuldade de evoluir. E por que ela tem dificuldade de evoluir? Ela tem dificuldade de evoluir porque quando um se coloca numa posição de desvantagem, o que acontece no primeiro momento? A gente observa que esta conversa de um para com o outro acaba não acontecendo. Porque um deles, aquele que está muito longe, muito acima, muito distante, muito poderoso, com muita capacidade de fazer tudo, coloca para o outro determinadas situações ou determinadas exigências que acaba fazendo com que o outro se sinta incapaz, impotente, sem capacidade de entendimento, sem capacidade de realização das coisas. Então vai sobrecarregar aquele que sabe tudo fazer, aquele que sabe cuidar das contas da casa, aquele que sabe investir, aquele que tem um trabalho maravilhoso, aquele que sabe como educar os filhos. Este se sobrecarrega ou sobrecarrega também aquela outra pessoa que está então numa relação de impotência.
Então traz muitas exigências e desqualifica tudo o que o outro faz. Como é esta desqualificação? Tudo aquilo que o outro faz nunca está perfeito. Não sabe cuidar dos filhos, não sabe educar os filhos e sempre vem com uma crítica. Mas veja, eu quero que vocês entendam que nem sempre aquele que é dado o lugar superior, longe, distante e acima é o que desqualifica o outro. Algumas vezes é possível que aconteça daquele que se sente diminuído, que se sente incapaz e que se sente impotente, se colocar nesse lugar e não vir para o relacionamento com uma discussão possível. Então existe uma imaturidade no relacionamento e que vão ficando distante, cada vez mais distante, e que faz com que cada um vai seguindo o seu caminho, na sua dor, no seu sofrimento, na sua solidão. Porque muitas vezes aquele colocado no espaço superior e acima e distante, não é isso que ele quer. Ele chega para o outro e diz: você poderia fazer isso para nós. Mas aquele sentindo-se impotente, ele vai pensar assim: mas eu não sei fazer tão bem. Então eu preciso que você sempre olhe aquilo que eu fiz. Então está sempre buscando aprovação e que traz um cansaço, porque muitas vezes são coisas até relativamente simples, como pagar as contas, né, que são programadas todo mês, aquelas contas fixas, como decidir algumas coisas que os filhos podem fazer, como também buscar algumas coisas que tem vontade de fazer e que poderia fazer sem ter autorização da outra pessoa. Então se coloca nessa posição que acaba gerando um conflito. Aquele colocado no lugar acima fica muitas vezes chamando esse que se colocou no lugar abaixo para vir, para chegar no mesmo nível. Então quando o desnível está muito grande, esta relação não chega, não se aproxima para que os casais possam viver uma relação de iguais, de dois adultos iguais. É claro que as pessoas que vivem num relacionamento de casais, eles vivem com entendimentos diferentes em relação a algumas coisas. Por exemplo, a educação dos filhos, pode ser que o casal pense diferente. Se deve ou não acompanhar as tarefas das crianças, se deve ficar o tempo inteiro dando tudo na mão do filho, fazendo tudo por ele, pode ser que o casal pense diferente. Mas se ele pensa diferente, certamente eles deveriam conversar e conversando eles conseguiriam entender aonde é que está este jeito dos dois trazer e fazer crescer este relacionamento e cuidar dos filhos. Porém, quando um se sente muito superior e um muito inferior, a conversa não acontece. Porque muitas vezes aquele que se sente superior, que quer que o outro venha, que o outro cresça, que o outro chegue perto, ele pergunta: como que tu acha que deveria fazer? O que tu acredita que deveríamos fazer nessa forma? Muitas vezes a pessoa diz: não sei, como é que você acha? Como é que você pensa? E aí espera que venha essa resposta para que possa executar. E muitas vezes não é aquilo que ele pensa. E o que pode acontecer em alguns casais? Vai criando uma sensação de solidão para ambos, porque a conversa não flui. É aquela coisa de quando os dois vão sair juntos, um pergunta para o outro: o que você quer jantar? Aonde você quer ir? E o outro diz: aonde você quiser. O que você quer, nós vamos fazer. Então, sempre vai criando uma insatisfação se a pessoa não diz: olha, eu quero comer pizza, eu quero ir em determinado lugar, eu tenho vontade de fazer determinada coisa. Então, não acontece porque essa distância impede que a pessoa fale dos seus desejos, fale dos seus problemas, fale de suas angústias, fale de suas dificuldades.
Então, o que acontece? Aquele que se sente muito inferiorizado está sempre com medo de errar, está sempre com medo de dizer algumas coisas e que vão estar errado. Então, ele acaba não falando, não dizendo aquilo que ele pensa e aquilo que ele acha. E o outro fica esperando que este que se sente inferiorizado tome algumas atitudes, porque muitas vezes acaba ficando mais leve. Por outro lado, o processo de comunicação muitas vezes traz, querendo que o outro evolua, que o outro cresça, que o outro ocupe o seu lugar de decisão, de troca, de parceria no relacionamento. Muitas vezes acontece que não vai fazer isso porque tem o seu hábito. Muitas vezes a pessoa ocupa cargos de comando dentro da empresa, cargos importantes, e que ele tem um padrão de funcionamento. Lá no trabalho que ele faz, ele tem um padrão de funcionamento que é comandar as pessoas, dizer como elas têm que fazer. E muitas vezes ele vem para casa exercendo esse papel que ele exerce nas empresas, exercendo esse papel dentro da família. É claro que não vai funcionar. Você deve estar se perguntando: como é que é possível aproximar esses dois para que eles possam vir para o mesmo nível, para um nível próximo de entendimento dos problemas familiares? Bem, primeiro que é aquela pessoa que dentro da empresa que trabalha, isso tanto faz o homem ou a mulher que tem posição de comando e que chega em casa ditando como o outro tem que fazer, colocando ele numa função de executor, acaba não dando certo. Como é que precisa acontecer para que os casais, para que os relacionamentos possam evoluir de uma forma saudável? A pessoa precisa diferenciar-se do ambiente empresarial, do sistema empresarial para o sistema familiar. Então, eu convido os casais para, quando chegarem em casa, tirar o uniforme da empresa. E isso é uma das coisas bastante importantes. Ao entrar dentro de casa, tire os sapatos, tire a roupa da empresa e tire o uniforme. Aqui é um outro sistema. E nesse outro sistema, ambos devem falar com o mesmo poder decisório. Ambos devem ter a prática da fala e a prática da escuta. Então, diante dos problemas familiares, sejam eles contas para pagar, filhos para encaminhar, tarefas de casa para ser feita, decisões que precisam tomar em relação ao investimento ou convívio com família de origem, tudo isso é um outro palco, né? Saiu da empresa, chegou em casa e em casa precisa ter uma outra conversa, num outro nível. É preciso que ambos tenham a paciência, tenham a capacidade de olhar para esses problemas onde vocês vão aprender junto. O casal aprende junto a ser casal. Não tem nenhum casamento que seja igual ao outro, então o casal vai aprender junto o que é ser casal. Eu sugiro que os casais façam uma relação de atividades necessária para fazer um funcionamento desta empresa familiar. Então, fazer uma relação de tudo o que precisa, né? Fazer uma das coisas: lavar roupa, cuidar da casa, fazer conta, cuidar das crianças, educar os filhos, ter o relacionamento com as famílias de origem, porque aí eu quero frisar de novo, porque eu acho importante a gente pensar que nós temos a família de origem e tem essa família que é um novo sistema que se montou quando os casais resolveram viver juntos e casar e ter filhos, ou viver juntos também, mesmo não tendo filhos. Então existe a família de origem de cada um, existe a família que o casal construiu. Bem, é importante que o casal aprenda a transitar nas famílias de origem. Quando se cria esse novo sistema, as famílias que antecederam, onde vocês que estão nesse relacionamento foram filhos, e agora vocês, nesse novo
configuração de família vocês viram pais ou viram marido e mulher. Então, nessa nova configuração, é preciso delimitar o que aquela família pode interferir ou não aqui nesse novo sistema familiar. Porém, é importante que tanto um quanto o outro aprenda a conviver com a família de origem do seu cônjuge. Não tem família melhor do que a outra. Cada família tem seus hábitos, cada família tem os seus costumes e claro que são diferentes dos seus. Mas é preciso que você aprenda a transitar por aquelas famílias de origem do seu esposo, de sua esposa e que você aprenda a conviver com hábitos diferentes e muitas vezes é bem importante aprender a conviver olhando e entendendo por que é que aquele hábito existe naquela família. E se você se dispõe a contemplar, a compreender, a olhar, é possível que você conviva bem com a família de origem e que você também consiga tranquilamente delimitar. É dizer assim, olha, aqui nesta casa os filhos são educados desse jeito e nós vamos dar conta disso. Os problemas que nós temos aqui é nós que vamos resolver. Pode ficar tranquilo, nós vamos dar um jeito da nossa forma de lidar. Porém, muitas vezes essa interferência não existe. O problema está exatamente na forma como o marido ou na forma como a mulher observa o seu parceiro. A forma como coloca, em que lugar ele coloca. E sempre quando está muito distante, é preciso trazer para mais perto. Como lidar com isso? Como criar este novo jeito de lidar no casamento? Como aproximar um do outro sem ter tanta dificuldade, sem ter tanto problemas ou conflito? Importante é conhecer um outro, mas mais importante é conhecer você mesmo. É saber como é que você lida com suas limitações no relacionamento com o outro. Para que o casamento possa evoluir, para que o casamento possa crescer e para que ambos possam viver uma vida feliz e harmoniosa, porque muitas vezes os casais dizem, verbalizam, eu amo muito minha esposa, eu amo muito meu esposo, mas nós não estamos conseguindo nos comunicar, nós não estamos conseguindo fazer o básico que a gente deveria fazer. E muitas vezes, aquele também que se sente não valorizado, não incluído nessa situação por sentir que o outro, e eu estou falando de sentimento, não estou falando nem que o outro diz que seja, muitas vezes é um sentimento. A pessoa se sente inferiorizada e ao sentir-se inferiorizada, ela não consegue fazer aquilo que muitas vezes é uma tarefa simples. Porém, outras vezes, isso também é um poder. Porque os casais também, muitas vezes, eles disputam poder. Então, disputar poder também é você não fazer aquilo que lhe é solicitado para fazer. Porque se eu não faço, eu também tenho poder a não fazer. Fazendo coisas eu tenho poder, não fazendo coisa eu também tenho poder. Porque eu não faço e eu irrito o outro. E o que pode acontecer? Muitas vezes os casais não conseguem ter uma fala sem que tenha briga, sem que tenha discussão. Então, a pessoa cuida das suas coisas, cuida da sua profissão, cuida da sua vida e quando chega em casa ainda traz a empresa para dentro de casa e começa a fazer os seus trabalhos dentro de casa e não olha para aquilo que está no seu entorno, nem para a esposa, nem para o esposo, nem para os filhos, né? Aí não depende de sexo, tanto homem quanto mulher às vezes faz isso, chega do ambiente de trabalho, entra em casa e continua trabalhando. E a cabeça está focada naquilo, a cabeça está focada num projeto que o outro não está incluso. Então o que a pessoa faz para chamar a atenção, para trazer ele para viver neste mundo aqui que é o mundo da casa? Ele pode muitas vezes não fazer aquilo que foi solicitado, deixar as coisas que incomodam sendo aparente,
deixando de uma forma que diz: eu não fiz isso, porque assim você pelo menos vem falar comigo, vem brigar comigo, mas você vem, porque senão a pessoa acaba ficando sozinha. Muitas vezes a busca do outro também se dá pela busca na discussão, porque discutindo vai fazer com que o outro se aproxime. Então veja que muitas vezes os casais têm conflito porque eles precisam ter esse conflito para se comunicar, porque senão a comunicação não existe, o silêncio é o que vai fazer parte daquele contexto. Então a pessoa chega em casa, ele ou traz o trabalho para dentro de casa, ou vai assistir televisão, ou vai no computador, ou fica no celular fazendo contato com as pessoas que são fora de casa, ou vai assistir alguma coisa que não inclui o outro. Então, se tiver uma discussão, se tiver uma briga, se tiver algo a ser dito, acaba acontecendo então, por mais que seja um desprazer isso, muitas vezes é o que traz a pessoa para o convívio. Porém, será que isso é saudável? Certamente não é saudável. E certamente este casal, para poder se alinhar, é preciso também cuidar com as palavras utilizadas. Muitas vezes as palavras, elas têm um poder muito forte sobre o outro. Quando um chega e diz: você não tem competência para fazer isso, será que você não tem competência para desenvolver aquilo, ou cuidar dos filhos, ou fazer alguma tarefa? Você traz para o outro uma posição de inferioridade. E você traz para o outro uma dificuldade de fazer e uma tristeza de tentar buscar resolver aquele problema, que se um viesse a oferecer para o outro ajuda. E aí nós estamos falando hoje dos casais distantes, né? Distante no sentido de poder, distante no sentido muitas vezes imaginário, que na maioria das vezes é imaginário, porque todos nós temos capacidade de fazer determinadas coisas, todos nós temos capacidade de resolução de problemas, se a gente acredita que a gente tem essa possibilidade. Então, falando desses casais, se o casal não parar, não olhar um para o outro, e aqui eu sugiro que realmente vocês sentem um na frente do outro e conversam. Qual é o medo que eu tenho de não desempenhar de acordo com o que tu pensa, isto que tu me solicita? O outro poder dizer: eu espero que você consiga dar conta de um X de problemas aqui do nosso contexto familiar. E se você não conseguir, se você tem algumas dificuldades, você pode me perguntar, mas não significa que eu sei. Muitas vezes eu também não sei. E aí nós dois juntos vamos achar a solução para o problema. Então, é trazer o problema, é ter o hábito. Como resolver isso? É ter o hábito de todos os dias, ou no café da manhã, que acho uma refeição maravilhosa, porque a gente começa o dia, ou no café da manhã trazer isso, ou no momento que vocês estão, os dois, trazer os problemas e os dois juntos achar solução. Porque ninguém sabe mais do que o outro. E até porque o problema do casamento não é de um ou de outro. O problema no relacionamento é dos dois. Então, como aproximar aquele que está distante? Trazendo para baixo ou levando para cima. Então, a gente precisa achar um jeito de que os dois possam ficar no mesmo nível. E que os dois possam aprender um com o outro. Aprender como cuidar de filhos, aprender como gerenciar a casa, aprender como lidar com o outro e como conversar sobre os mais diversos problemas que um casamento traz. É através da comunicação, é através do olhar, é através do respeito que nós vamos poder construir um casamento em equilíbrio para que vocês tenham uma vida longa, duradoura e feliz, com parceria, com troca, com crescimento e com um jeito especial de ser deste casamento, diferente de todos os outros. É deste relacionamento que nós estamos falando. Se você gostou do assunto de hoje, dê um like,
Convide seus amigos para que participem aqui no nosso Papo para Casais, aqui no meu canal do YouTube. Até o próximo sábado.